Olá pessoal, sou o Renan do canal Coração de São José e nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre as indulgências plenárias para o ano que foi dedicado a São José pelo Papa Francisco em comemoração aí aos 150 anos que São José é patrono da igreja, né? Então vamos lá. Antes de a gente entrar um pouquinho aqui no detalhe da carta em relação às indulgências, eu queria falar um pouquinho sobre o que são as indulgências, né? Tem muitas pessoas que têm dúvidas sobre isso. E para isso é importante a gente falar um pouquinho do pecado, né? O pecado tem duas consequências, digamos assim, ou danos, né, importantes. O primeiro é o dano eterno, né? Então, a pena eterna é a desconexão com Deus e eu, de fato, se eu cair ou morrer nessa condição, eu simplesmente não vou para o reino dos céus, né? Essa é a pena eterna. Porém, tem as penas temporais, então todo pecado tem consequência, né? Então, eu vou dar um exemplo simples do dia a dia. Se eu fui lá, roubei uma pessoa, eu cometi um pecado, né? Mas além do pecado em si, tem o furto, né? O dano que eu causei às pessoas, o mundo, de quem eu roubei, de quem eu furtei, e por aí vai. Então, da mesma forma, existem os danos temporais que a nossa alma recebe com o pecado. Então, como é que a igreja, enfim, como é que Deus trabalha isso na igreja, né? É no purgatório. Então, as almas que, digamos assim, terminam a vida e vão para o céu, mas não estão purificadas, vão ter que passar um período no purgatório para sanar os danos temporais. E aí entram as indulgências. As indulgências são para reduzir ou eliminar os danos temporais da nossa alma. E neste caso não é parcial, é total, ou seja, indulgência plenária que o Papa Francisco está concedendo através da sua autoridade para a alma, para a nossa alma, né? Então, repetindo, não são os danos eternos, né? Digamos assim, da nossa desconexão com Deus, né? A gente vai ver um pouquinho aqui das condições para a indulgência, mas a indulgência é isso, né? Ela ajuda a reparar os danos temporais, né? E nesse caso aqui, que é a plenária total, os danos totais temporais que os nossos pecados conferiram à nossa alma. Enfim, todo cristão precisa disso, né? E aí eu anotei alguns pontos importantes aqui, antes até de falar dos requisitos, enfim, né? Não sei se a gente pode usar esse termo, mas as condições para conceder a indulgência, tem alguns objetivos importantes que o Papa destaca, não só a indulgência em si, mas o objetivo por trás disso, né? Então eu vou ler aqui algumas anotações que eu fiz. Primeiro, culto a São José reafirmando o seu patrocínio universal da igreja, né? Ele é o patrono da igreja, declarado. Auxílio e conforto a quem necessitar, a quem pedir, a quem solicitar orar, né, para São José. Redescobrir nossa filiação com Deus. Todos somos filhos de Deus, amados à imagem e semelhança do Criador, né? Renovar a fidelidade na oração, escuta e discernimento da vontade de Deus. Descobrir o valor do silêncio, da prudência e da lealdade, as virtudes da justiça divina e da misericórdia de Deus, recriar a comunhão, oração e amor em família, muito importante isso, né? Reconhecer a dignidade do trabalho, né? São José operário, muito importante, todas as pessoas desempregadas hoje passando muitas dificuldades. E alívio e oração aos que são perseguidos, em especial a igreja, que é tão perseguida hoje, na atualidade, assim como em toda a história, mas hoje estamos também passando por tempos difíceis, né? Então vamos lá. Primeiro ponto aqui são as condições do costume. Então o que o Papa coloca, né? É necessário que a gente esteja com confissão, né, sacramental, com comunhão eucarística e que sejam feitas orações pelas intenções do Papa Francisco, do nosso Papa atual, né? Os primeiros dois itens aqui são meio óbvios, né, pessoal? Então,
Como é que eu vou falar de penas temporais se eu ainda estou com penas eternas, críticas muito relevantes ali, pecados graves ou mortais que me colocam fora da graça de Deus, desconectados de Deus, né? Então é importante eu sanar isso primeiro, né? Através da confissão, né? Do sacramento da confissão, da reconciliação e também da comunhão eucarística. E para isso a gente elimina esse primeiro item, que são as penas eternas, né? E aí sim a gente pode estar falando das penas temporais. E o Papa acrescentou como condição também as nossas orações, né, em intenção às do Papa, né? Que a nossa oração seja também com as intenções que o Santo Papa Francisco tem. E aí vamos lá. Passando dessa primeira condição, que é confissão sacramental, repetindo, né? Comunhão eucarística e oração pelas intenções do Santo Papa, eu preciso fazer ao menos um item desses que eu vou citar, né? Nada impede de eu fazer mais de um item, repetir sempre, até porque depois de eu conseguir as indulgências, eu volto a pecar outras vezes. Então, nada impede de eu buscar as indulgências também sempre durante a caminhada da minha vida. E aí, no mínimo das modalidades que eu vou citar aqui. Primeiro, oração, meditação do Pai Nosso durante ao menos 30 minutos. Muito simples, né, pessoal? Então, dado a primeira condição, eu fazer uma meditação de oração do Pai Nosso durante 30 minutos, né? Ou quem teve a oportunidade de ir a algum retiro espiritual durante um dia e, né, nesse retiro ter uma meditação sobre São José, também será concedido nesse cenário. Mais um cenário, quem praticar uma obra de misericórdia corporal ou espiritual. Existem várias formas, né? Por que corporal ou espiritual? Corporal é aquele de fato que eu ajudo alguém com a comida, um alimento, água, enfim, dando de alguma forma bens materiais, eu ajudo aquela pessoa. E espiritual tem várias outras formas, né? Penitência, oração, jejum. Pode depois dar uma pesquisada na internet e vai achar todas essas formas de obra de misericórdia, tanto corporal como espiritual. Se fizer, também está dentro aqui da indulgência plenária. Mais um item, rezar o Santo Rosário ou terço em família, ou se for noivos, com os dois juntos, né? Os noivos. Muito simples, né, pessoal? Quem ora o terço sempre, isso aqui vai ser muito tranquilo. Mais um, quem todos os dias confiar a sua atividade à proteção de São José. Olha que simples e que fruto isso pode ser bom, né, para todos. Entregar o seu trabalho a São José. Pode pegar uma oração, eu vou colocar uma oração aí também de exemplo no texto, na descrição. E você pode pegar várias outras para entregar o seu trabalho diário a São José. E também ele acrescenta aqui, invocar as orações de intercessão, né, de São José aos desempregados, aos que estão precisando desse trabalho, né, que dignifica o homem. Mais um item, rezar a ladainha de São José, ou outras orações aqui, né, ele coloca o hino de São José e partes significativas aí de orações de São José nas tradições litúrgicas. Então, ou seja, alguma forma de orar de São José. E aí ele coloca uma intenção no final, pelo alívio de todos os cristãos que sofrem qualquer forma de perseguição. Então, esse é mais um item. Próximo item, aqueles que recitarem qualquer oração legitimamente aprovada ou ato de piedade em honra a São José, nos dias especialmente de São José. Então, alguns já teve, né, 19 de março, 1º de maio, as festas da Sagrada Família, de Jesus, Maria e José, no domingo de São José, ou no dia 19 de cada mês, ou seja, todo mês no dia 19 é possível, e também toda quarta-feira. Toda quarta-feira é dedicada à memória de São José, para quem não sabia. Então, toda quarta-feira também é uma possibilidade de você fazer essas orações a São José e conseguir as indulgências. Muito simples, né, pessoal? E por último,
ele coloca um item aqui especialmente para quem não está em condições, né, de se confessar, de ir na igreja, de comungar. Então, enfermos, pessoas idosas, pessoas por causa da pandemia que estão com alguma limitação, ele coloca o seguinte: com espírito desapegado de qualquer pecado, né, e com intenção de satisfazer as condições iniciais, né, que são a confissão, a comunhão e a oração, assim que possível, ou seja, assim que essa pessoa se libertar de alguma forma ou puder, né, se dirigir fisicamente para isso, elas também podem estar rezando, né, em honra a São José, no conforto dos enfermos e padroeiro da boa morte, oferecendo com confiança a Deus as suas próprias dores, agonias, enfim, as doenças que tiver passando, né? Então, também muito simples, ou seja, para quem está impossibilitado de ir, né, fisicamente para confessar e tal, não tem problema, que o Papa coloca que de fato a intenção e é mais importante e que faça a oração entregando para Deus todos esses sofrimentos e dores, enfim, as angústias que tiver, isso também vai ser, vai ser suficiente para indulgência plenária. Então, é isso, pessoal. São várias formas, né, muito simples aqui. Graças a Deus, Papa Francisco nos dá opções aí para a gente crescer em santidade, né? E também em comunhão com Deus de formas muito simples. Então, espero ter contribuído. Vou botar de forma resumida na descrição do vídeo também, mas busque fazer aí pelo menos às quarta-feiras, aos dias 19 de cada mês, enfim, várias formas simples de fazer e conseguir essas indulgências plenárias. Amém? São José, valei-nos. Grande abraço.